Eu comecei o comentário sobre o filme anterior falando sobre religião e as minhas crenças. Era algo que me marcou bastante na época que eu assisti aquele filme pela primeira vez. E eu tentei trazer ou reviver isso nos comentários que eu ia fazer dessa saga a partir daquele filme. O plano estava até bem traçado, o problema foi o comecinho desse filme aqui. Na primeira cena do filme a gente tem um videozinho que contextualiza o que aconteceu com a humanidade e como essa pandemia se alastrou e fez com que grande parte da população mundial morresse. Eu acho que você deve saber o que isso provoca em quem estava cagado de medo entre 2020 e 2021. Pois é, foi uma mudança de direção absurda do que eu estava planejando falar para o que eu vou falar aqui agora. Mas uma coisa eu posso te garantir, isso foi muito melhor do que eu estava pensando. Contextualizados? Então vamos pro filme da vez. Planeta dos Macacos, o conflito. O filme começa dando um salto temporal e nos contextualizando sobre o que aconteceu com a humanidade. Os humanos, ou pelo menos os que a gente tem contato, estão em uma São Francisco totalmente devastada, já os macacos vivem nas florestas como eles sempre queriam. Como eu sempre gosto de dizer, nos 10, 15 primeiros minutos iniciais dos filmes hollywoodianos, nós temos o que levanta o assunto do filme. Ou seja, os 10, 15 primeiros minutos iniciais são extremamente importantes para você entender quais os temas que vão ser abordados no longa. Nem sempre, isso nem é uma regra e nem sempre acontece, mas na maioria dos casos, sim, acontece. Nesse momento de contextualização, ainda é possível ver como a humanidade brigou entre si. Isso sem falar dos problemas que já tinha enfrentado com aquela pandemia. Essa briga entre a própria espécie é o que seria o tema do longa. E isso não seria direcionado só para os humanos. E no decorrer do longa a gente percebe o César como um líder dos macacos e é um líder que tenta evitar a qualquer custo as confusões ou os problemas entre macacos e humanos. Até mesmo quando parece que vai dar problema, o César consegue contornar de algum jeito. Com esse passo dado pelo César, ele ajuda os humanos a conseguir energia de volta como a represa e tal. Era a única missão que os humanos tinham para fazer de perto e foi o que causou toda essa confusão. Nessa missão, os humanos atacaram o filho do Rocket, o que a gente pode dizer que é o braço direito do César. Apontaram também uma arma de fogo pro filho do César e, mais humano que nunca, eles mentiram pro César também. Tendo essa visão um pouco afastada do centro da confusão, a gente consegue perceber que alguns macacos não gostaram das atitudes dos humanos para com César e falam que o César está totalmente cego para ajudar os humanos. Ele luta mais pelos humanos do que pela própria raça, pelo próprio filho que acabaram de ameaçar. Vivido isso, um dos líderes desses macacos que não curtiram muito essas atitudes dos humanos é o Koba. Ele decide, com alguns outros macacos, roubar algumas armas e nesse ato de roubar algumas armas ele acaba atirando no César, tentando colocar a culpa nos humanos. Só que o César, antes de receber o tiro, viu que era o Koba que estava com a arma. E é interessante porque toda essa jornada do Koba para matar o César ou fazer um atentado à vida do César reflete muito na frase que a gente vê estampada em muitos lugares e que alguns macacos vivem repetindo: macaco não mata macaco. Esse cenário de confronto entre a própria espécie já apareceu anteriormente com os humanos, como eu falei, naquele videozinho de contextualização. Só que isso aqui em 2014, falando sobre pandemias, falando desse confronto entre eles próprios e a própria espécie, isso ganha mais força atualmente do que em 2014. Parece até que o filme estava meio que prevendo o futuro há 6, 7 anos antes de tudo isso acontecer. O filme nem é tão pessimista assim. Ele mergulha sim no ódio que o Koba sente pela humanidade, mas com o César ele bota um contraponto, ele mostra um pouco mais de compaixão e amor que o César aprendeu com Will Rodman lá no primeiro filme, naqueles momentos em que ele estava evoluindo aos poucos. E isso a gente tem uma cena bem emocional do filme, pelo menos pra mim. Quando o César tá ferido, onde ele passa perto da casa onde ele morava e ele decide ficar lá para se tratar. E essa cena é tão emocional e tão bem construída que a gente consegue ver a mão do diretor trabalhando muito bem o drama que o personagem principal, o César, leva consigo. Hoje, bem mais consolidado do que era na época, Matt Reeves mostrou muito bem a sua habilidade para com o drama e com a ação nesse longa aqui. Aqui, o diretor conseguiu fazer com que as transições que a história pede e os paralelos que ela constrói fossem muito bem encaixados e andassem com harmonia para que a gente que está assistindo o filme não ficasse perdido. Essas transições e esses paralelos realçam muito o roteiro muito bem escrito, de novo, pelo Rick Jaffa e pela Amanda Silver. Mas ainda assim, conta com uma presença a mais que é o Mark Bombach. Como eu falei, ele é um roteiro que cria paralelos, é um roteiro espelhado que consegue fazer muito bem esse espelho entre a realidade dos macacos e a realidade dos seres humanos, entre o Koba e o Dreyfus
e o Malcolm e o César. As atuações realçam ainda mais o trabalho de toda a equipe desse longa, com o Gary Oldman e o Jason Clarke se destacando entre os humanos, o Andy Serkis dando a vida de novo ao César de uma forma brilhante. Mas tem outro ator que eu também gostaria de destacar, que é o Toby Kebbell. Ele interpreta o Koba e ele consegue ser bem ameaçador às vezes. Todo esse cenário ele ganhou mais força e expandiu ainda mais os debates que foram trazidos lá do primeiro filme. Embora o Dreyfus e o Koba implorassem por uma guerra, Malcolm e César não queriam que isso acontecesse de fato. Mas, como disse o próprio César para o Malcolm, os humanos não iam perdoar e a guerra tinha acabado de começar. Esses foram alguns comentários meus sobre Planeta dos Macacos: O Confronto. A gente está revisitando essa franquia justamente porque o novo Planeta dos Macacos está chegando. E eu tô bem ansioso, vou te falar a verdade. Eu sou super fã dessa trilogia que se iniciou na década passada. Caso você queira ler essa e outras críticas, você pode clicar aqui no link da descrição e ir lá no site do Pitacos do Leleco, que eu acho que vai ter mais filmes e séries também, mas aí as séries é na parte do Leleco, que você pode acompanhar e gostar um pouco mais da escrita. Então é isso, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.